Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, pastor Paulo, Deus lhe abençoe. Saudar os irmãos com a graça, com a paz de Jesus Cristo. Quanto é precioso, irmãos, estar aqui com vocês, esse tempo de adoração, de culto, de celebração, que de fato faz tanto bem ao nosso coração, sem dúvida alguma, chega como cheiro suave até a presença do Senhor, mas é indiscutível o quanto esse tempo de louvor, de adoração, isso traz edificação, abençoa, fortalece, conforta os nossos corações. Muito obrigado, pastor Celso. Pastor Celso é uma referência para muitos de nós pastores. Eu me lembro que em 1988, quando eu cheguei em Resende, quase 31 anos atrás, para iniciar o meu ministério em Resende, na primeira igreja, pastor Celso já era conhecido como uma referência. Eu, meus irmãos, preguei nesta igreja nas várias etapas. Lá naquele primeiro templo, não me lembro bem em que rua que era, mas era um templo bem pequeno, onde os irmãos começaram, e eu preguei naquele período em que o templo simplesmente já não suportava mais tanta gente. Os irmãos estavam construindo aqui. Depois eu preguei aqui quando o acabamento ainda estava sendo feito, estava sendo assentado, né? E agora poder voltar e pregar aqui, ver esse templo lindo, ver uma igreja maravilhosa aqui, isso para mim, meus irmãos, é extremamente abençoador, encorajador. Deus continue abençoando muitos irmãos. Muito obrigado, Francis, um grande homem de Deus, né? Fica de pé aí, Francis. Vejam como ele é um grande homem de Deus, né? Amigo, querido, primo. E, meus irmãos, eu conversei antes com o pastor Celso, como pastor da igreja. Ele entendeu que eu poderia compartilhar isso com os irmãos, conforme ele mesmo já mencionou aqui, o Ministério Cristolândia, que hoje está espalhado no Brasil inteiro, e hoje ele é conduzido pela Junta de Missões Nacionais. Para aqueles que não são batistas, é uma agência missionária dos batistas brasileiros, está em mais de 40 cidades no Brasil. Esse Ministério Cristolândia, esse projeto, ele teve seu início na Primeira Batista de São Paulo 10 anos atrás, quando pela primeira vez a frase foi dita no púlpito da igreja: a Cracolândia vai virar Cristolândia. Você pode repetir essa frase comigo, irmão? A Cracolândia vai virar Cristolândia. Mas eu vou pedir para que você repita mais uma vez. Talvez alguém aqui já tenha ouvido o coro Cristolândia cantar, e eles, no bom sentido, irmãos, de um modo assim muito carinhoso, eu falo, né? Eles quase que esbravejam, né? Eles falam com muito vigor: a Cracolândia vai virar Cristolândia. Vamos tentar mais uma vez fazer alguma coisa parecido com a rapaziada da Cristolândia. Vamos falar? A Cracolândia vai virar Cristolândia. Você crê nisso, irmão? Você pode dizer amém? Nós estamos ali como igreja a, no máximo, 700 metros da Cracolândia, e profundamente incomodados com aquela manifestação do inferno aqui na terra, foi que nós desafiamos a igreja a entrar na Cracolândia. De lá para cá, meus irmãos, são milhares de pessoas resgatadas, e eu escrevi este livro, Cristolândia, Esperança na Cracolândia, usando o máximo possível uma linguagem não evangeliquez, uma linguagem fácil de compreensão para quem não participa do nosso ambiente evangélico. Eu escrevo aqui como surgiu a Cristolândia, como pessoas foram e têm sido de modo contundente transformados pelo Evangelho do Senhor Jesus, visando o quê? Visando que irmãos em Cristo sejam encorajados, mas também objetivando facilitar para que pessoas que não conhecem o Evangelho, lendo esse livro, saibam um pouco do poder de Deus, o poder do Evangelho. Então, com o consentimento do pastor Celso, a gente disponibiliza para os irmãos.
ele está a um valor estabelecido pela editora de R$ 35, o que a gente considera um valor razoável. A minha sugestão é, se você adquirir, você estará com isso contribuindo efetivamente para o sustento desse ministério, e se você também entender que você pode presentear alguém com este livro, tenha certeza disso, não necessariamente alguém que tenha alguma luta contra a dependência química, mas qualquer pessoa que queira saber um pouco, ou que você entende que você pode abençoar essa pessoa com testemunhos vivos daquilo que Cristo faz numa vida, numa família, numa casa. Então, no final do culto, nós teremos irmãos lá que foram designados pela igreja, e eles estarão lá, inclusive, com a maquininha lá para facilitar a vida dos irmãos, aqueles que desejarem na aquisição desse livro. Pastor Celso, eu quero passar aqui as suas mãos, tá bom, querido? Eu já fiz aqui a dedicatória para o irmão, e eu quero muito com isso manifestar a minha gratidão pelo privilégio de estar aqui com vocês. Tá bom, amado? Deus abençoe. Quero dizer para os irmãos, com muita franqueza, a gente sempre se prepara antes para trazer e compartilhar a palavra de Deus para os irmãos, e talvez 2 horas antes de vir para cá, eu entendi de modo muito contundente no meu coração que deveria trazer para os irmãos uma reflexão bíblica neste texto específico que nós leremos. Atos capítulo 16, a partir do verso 25. Atos 16, a partir do verso 25. Eu lerei a versão da Sociedade Bíblica do Brasil, nova tradução na linguagem de hoje. Atos 16, a partir do verso 25. Se você está com a sua Bíblia, irmão, seja a sua Bíblia o livro, você compartilha. Se você não tem a Bíblia, você leia com o irmão que está à sua direita. Se o irmão que está à sua direita não tem a Bíblia, você leia com o irmão que está à sua esquerda. Se o irmão que está à sua esquerda não tem a Bíblia, vocês 3 segurem as mãos e digam: misericórdia de nós, Senhor, tá bom? Mas não tem problema, ainda que a sua Bíblia seja no seu smartphone. Bíblia, ou melhor dizendo, o smartphone que não tem uma Bíblia, que não tem lá a Bíblia, deixa de ser smartphone. Smartphone significa o telefone inteligente. Tá? Telefone celular que não tem Bíblia não é um celular inteligente, não é smartphone. Concorda comigo, irmão? Amém? Vamos lá. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou, e quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido, então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os 2 para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. A versão mais usada é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos repeti-la, irmãos?
crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Aleluia, Espírito de Deus maravilhoso. Com absoluta certeza afirmamos que o Senhor mesmo inspirou esse texto na mente, no coração do teu servo Lucas, quando ele registrou tudo isso que aconteceu cerca de 2000 anos atrás, lá na cidade de Filipos. Hoje, Espírito de Deus, 2000 anos depois, nós suplicamos para que tu mesmo estejas nos falando através desse texto e nos abençoando, nos advertindo, nos confortando, nos mostrando verdades eternas através desse texto. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito importante nós entendermos, meus irmãos, o pano de fundo, a cultura onde tudo isso que nós lemos aconteceu. Isso aconteceu na cidade de Filipos, que era uma cidade de cultura grega, predominantemente grega. O modo de pensar, a cosmovisão, a forma de se entender a vida eram definidos pelos conceitos, pelos valores, pela espiritualidade da Grécia, da antiga Grécia, pela moralidade da cultura greco-romana. É importante que nós saibamos disso. O cristianismo estava chegando neste momento, naquela região, naquela cidade. Essa era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que para nós, Igreja de Cristo, é muito importante do ponto de vista histórico, inclusive, porque, na verdade, irmãos, em 2000 anos de igreja, este é o segundo investimento missionário intencional. Até então, havia acontecido a primeira viagem missionária, que foi o primeiro investimento missionário intencional, quando Paulo e Barnabé saíram de Antioquia, depois eles retornam para Antioquia, e aí então acontece uma divergência, e aí Paulo segue com Silas, e Barnabé segue com João Marcos. Então, na verdade, uma viagem, um investimento missionário de expansão do Evangelho, planejado, intencional, este é o segundo grande investimento na história da igreja. E estava chegando o Evangelho, os conceitos do cristianismo, a compreensão, a cosmovisão cristã, estavam chegando naquela região neste momento. É muito importante que a gente entenda isso. As pessoas viviam, entendiam a vida, praticavam, se comportavam conforme a cultura daqueles dias da antiga Grécia e do mundo romano. Nesse momento, então, é que Paulo e Silas têm aquela experiência muito forte de libertação daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, e por conta disso é que eles estavam encarcerados. Porque aquela jovem que era tomada por uma entidade maligna, tomada por uma presença sinistra, tenebrosa, e que a fazia adivinhar coisas, ela é liberta, e aí então os homens que exploravam e que tinham lucro com aquilo perderam o seu lucro, e Paulo e Silas então geraram desordem numa ordem estabelecida. Importante entendermos isso, geraram desordem numa ordem estabelecida, e por conta disso eles estavam presos e encarcerados. Pois bem, irmãos, entendendo isso, muito importante então que nós observemos alguns detalhes desse relato de Lucas, que para nós se constituem em lições preciosíssimas, preciosíssimas.
É importante, irmãos, que nós leiamos a Bíblia, a palavra de Deus, com pelo menos 3 expectativas ou 3 perspectivas. Billy Graham, que faleceu ano passado, o maior evangelista do século XX, ele disse: leia a Bíblia para ser salvo, leia a Bíblia para ser santo, leia a Bíblia para ser sábio. Quando você lê a Bíblia com o seu coração aberto, você encontra a salvação, você encontra Cristo e você encontra a redenção para a sua vida. Leia a Bíblia para ser salvo. Quando você lê a Bíblia com o seu coração aberto, você encontra preceitos de vida que te conduzirão pela retidão. Ou seja, leia a Bíblia para ser santo. Mas o problema é que tem muito crente que é salvo porque tem Cristo, tem muito crente que tem uma vida reta, é santo, busca viver a integridade, mas não vive como sábio. E aí Billy Graham diz: leia a Bíblia também para ser sábio, porque a Bíblia nos ensina a viver sim. Quero dizer, irmãos, com todo cuidado para não ferir a ética, um pastor amigo meu, por quem eu tenho grande admiração, e por razões óbvias eu não menciono o nome dele aqui, eu discordo dele nesse ponto. Ele disse, um grande pregador, ele disse: olha, o evangelho salva, mas não educa. Percebem já o ponto do qual eu discordo? Irmãos, se a gente abre o coração e a mente para absorver a palavra de Deus, sem restrições, sim, o evangelho salva e educa. Amém, irmãos? Então a gente aprende coisas preciosíssimas a partir dessa experiência de Paulo e Silas em Filipos. Vejam só, todos nós conhecemos bem o contexto, já mencionamos, conhecemos bem o texto, ele é muito, muito lido em nossos púlpitos. Por volta de meia-noite, irmãos, não precisaria ter lido, depois de terem sido açoitados, depois de estarem no fosso de um cárcere, depois de terem sofrido injustamente. Paulo e Silas, o que é que eles faziam, meus irmãos? Me ajudem a lembrar? Oravam e cantavam ao Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, levantar uma questão para nós cristãos que temos a palavra de Deus, para nós que conhecemos Cristo. Que tipo de conduta, que tipo de reações, que tipo de procedimentos nós temos tido em situações nas quais nós nos sentimos injustiçados, em situações nas quais nós nos sentimos nitidamente, indubitavelmente injustiçados. Situações que nos contrariam, situações que nos são adversas. Que tipo de comportamento, meu querido irmão, você tem tido? Quando as coisas não acontecem de acordo com aquilo que você gostaria, conforme você planejou, conforme você esperava. Quais têm sido as suas respostas para com a vida? Quais têm sido as suas atitudes para com os fatos que te ferem? Quais têm sido os seus procedimentos para com as coisas que te injuriam? Irmãos em Jesus, o quanto nós cristãos, o quanto nós servos de Cristo, precisamos nos debruçar sobre isso, e pensar sobre isso, e gastar tempo sobre isso, e investir da nossa reflexão sobre isso. Sabe por quê? Eu quero ser muito honesto com vocês aqui, irmãos. Quero ser muito honesto. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora, isso não faz parte da Segunda Igreja Batista do Barra do Piraí. Tá? Talvez nós tenhamos alguns não evangélicos aqui, então entendam o que eu vou dizer. Tem muito crente chato por aí, não é verdade, gente? Gente irritadiça, gente intolerante, gente que reage muito mal diante da vida, gente intocável. Você tem que ter um cuidado imenso,
porque por qualquer motivo ele reage de modo ríspido, ele é impaciente, ele é intolerante e acaba se tornando, me desculpem a sinceridade, um crente muito chato. Mas eu tenho absoluta certeza que isso não está presente na Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Né? Como você tem reagido e se comportado, irmão, irmã, mãe, esposo, esposa, como você tem reagido na sua dinâmica familiar, irmão, irmã, você que vive uma vida profissional, como você tem reagido no seu ambiente profissional diante das injúrias da vida. Pense nisso, pense nisso. Interessante, isso me tem levado a repetir algumas vezes para a minha igreja o seguinte desafio: eu, longe de mim, qualquer intenção de acrescentar uma vírgula sequer ao texto bíblico, tá certo, irmãos? O texto é sagrado, palavra de Deus, santa palavra de Deus. Mas se eu pudesse, pastor Celso, acrescentar um mandamento na Bíblia, se eu pudesse, eu acrescentaria o seguinte mandamento, que seria o seguinte: seja gente boa, em nome de Jesus. Seja gente boa. Irmão, dependendo de quem está do seu lado, você vai precisar se encher de unção, de autoridade espiritual, tá certo? Mas você vai olhar para o irmão do seu lado e vai dizer assim para o seu irmão agora, com toda a autoridade espiritual: irmão, seja gente boa, em nome de Jesus. Fala aí agora para quem está do seu lado. Isso, isso. Seja gente boa, mas irmão, olha, peça autoridade ao Senhor. Senhor, quem está do meu lado aqui, só com muita unção, seja gente boa. Meus irmãos, o quanto nós como crentes, o quanto nós falhamos nisso. Eu lembro que muitos anos atrás, eu recebia um irmão no gabinete, não vou mencionar sequer em que ministério eu estava, mais uma vez com muito cuidado para ser ético, não menciono em que ministério eu estava, e o irmão chegou no gabinete para conversar comigo e começou a relatar o estado caótico que estava a casa dele. E falou das coisas que eram típicas do comportamento da mulher dele em casa. Eu disse para ele: mas irmão, vamos fazer uma pausa aqui. Eu vejo a sua esposa na igreja, sempre manifestando muito fervor, cantando, orando, invariavelmente, com lágrimas nos olhos e tal. Eu disse assim: pastor, aqui na igreja, ela vive o céu, aqui na igreja. Mas quando ela chega em casa, pastor, na hora que ela abre o portão, o cachorro corre para o fundo do quintal. Ela vai entrando no corredor lateral da casa, o papagaio abaixa a cabeça. Ela abre a porta, as crianças correm para o quarto. Pastor, aqui na igreja, ela vive o céu, mas em casa, pastor, ela instala o inferno na nossa casa. Meus irmãos, a vida, ela não é paradisíaca. Nós experimentaremos a realidade paradisíaca no céu, na eternidade com Cristo. Nós estamos neste ambiente entre o já e o ainda não. Já somos salvos por Jesus, já somos salvos por Jesus, amém, irmãos, aleluia, glória a Deus. Mas ainda não fomos para o céu. Nesse intervalo entre o já e o ainda não, estamos sujeitos às vicissitudes da vida, estamos sujeitos aos açoites, estamos sujeitos às injúrias, estamos sujeitos às injustiças, e o que nos cabe fazer entre este já e o ainda não é orar e em todo tempo glorificar ao Senhor Jesus. E que isso se transforme em estilo de vida, irmãos. Alguém já disse, nós precisamos transformar o nosso culto em vida e a nossa vida em culto. Eu concordo plenamente.
Paulo e Silas, e aqui eu sigo a sugestão valiosíssima de Billy Graham, nos ensinam essa sábia, mas extremamente sábia lição de vida. Transformar a existência, mesmo nas vicissitudes, mesmo nos sofrimentos, os mais intensos, transformar a existência numa constante atitude de louvor ao Senhor. Amém, irmãos? O quanto isso é precioso, irmãos, o quanto isso é precioso. Eu tenho que reconhecer aqui o quanto o Evangelho de Cristo, o quanto o reino de Deus, o quanto a igreja do Senhor Jesus perdem, sofrem por conta dessa dicotomia que nós fazemos, esse divórcio. O culto que nós prestamos na liturgia, o culto que nós prestamos dominicalmente, o culto que nós prestamos no ajuntamento, isso completamente divorciado, desconectado do dia a dia. Eu sei, irmão, que você certamente tem lutas. Provavelmente eu esteja falando para algumas pessoas que vivem algumas lutas muito, mas muito intensas. Eu sei que temos pessoas aqui, certamente temos pessoas aqui, que vivem algumas pelejas que provocam lágrimas, dor no coração. Mas a palavra de Deus, o exemplo de Paulo, o exemplo de Silas, nos advertem você. Atravesse as suas lutas orando e constantemente adorando ao Senhor Jesus. Faça isso, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Vamos lá. Paulo e Silas, eles estavam presos e eles estavam atrás de barras de ferro, tangíveis. Eram barras de ferro, eram paredes de pedra. Era uma prisão que os impediam de ir e vir. Esse é um direito constitucional que nós temos. É um dos direitos mais sagrados que nos assegura, ou a Constituição nos assegura, o direito livre de irmos e virmos. Paulo e Silas estavam privados desse direito. Mas interessante, eles estavam aprisionados do ponto de vista físico, mas eles eram pessoas libertas. Eu quero dizer para você o seguinte, que o oposto é mais verdade do que normalmente a gente imagina. Grave bem isso. Pessoas que estão desfrutando do seu direito sagrado de ir e vir livremente. Mas são pessoas que estão aprisionadas. E aí, queridos, se a gente migra para esse campo mais existencial, este universo nos apresenta uma quantidade imensa de cárceres invisíveis, debaixo dos quais, ou nos quais, milhares, milhões de pessoas estão. Gente que não se desloca, gente que não avança, gente que não progride, gente que não vive bênção que poderia viver, gente que não alça voos que poderia viver, que poderia alcançar. Quase 14 anos atrás, nós não tínhamos ainda 14 anos, não tínhamos ainda um ano, melhor dizendo, de São Paulo. Eu e minha esposa, nós saímos da igreja depois de uma reunião, um encontro com um grupo de irmãos. Estava frio, era o mês de julho, e aí estava bem frio. E, como sempre, os encontros de crente acabam sempre com comida, né, irmãos? Que é sempre muito bom. E aí o pessoal lá da cantina, ministério abençoadíssimo, louvado seja o nome do Senhor por esse ministério, né, um dos mais virtuosos da igreja do Senhor Jesus. Amém, igreja? Não sei, os irmãos aqui eu acho que não gostam muito de comer não, eu gosto. Vamos lá, ministério da cozinha, da cantina, um dos ministérios mais virtuosos da igreja do Senhor Jesus. Amém, igreja? É isso, agora os irmãos, pois bem. Estava até com medo de passar fome por aqui, viu, Francis? Brincadeira, irmão. Prepararam para a gente, no final daquela reunião, prepararam um caldo, que eu, para a ofensa daquelas irmãs, eu chamei aquele caldo de sopa.
mas elas usaram um nome mais chique. Falaram, não, pastor, isso não é sopa, isso é um consumê. Né? Fizeram até um biquinho, um consumê, né? Aquela coisa tal. E estava uma gostosura realmente, né? Com torradas, enfim. Quando nós saímos, as meninas eram bem menores, elas estavam no início da adolescência, nós estávamos com 1 ano de São Paulo. E aí a irmã disse, pastor, irmã Jaqueline, levem aqui esse Tupperware, tem aqui, vai chegar em casa quentinho ainda, se estiver frio vocês colocam no micro-ondas, para elas comerem no consumê, tem as torradas. No caminho, nós estávamos passando debaixo do elevado Costa e Silva, muito conhecido em São Paulo como Minhocão. Né? E aí nós vimos, naquela penumbra, a iluminação muito fraca, nós vimos o que parecia ser uma família para a gente. Falei para a Jaqueline, olha, com certeza, pela graça de Deus, a nossa casa está abastecida, as meninas já comeram, vamos compartilhar isso com quem precisa. Eu encostei o carro, desci o vidro, coloquei o braço para fora e fiz um sinal assim. E aí veio de lá um rapaz, um jovem, talvez 18, 19 anos de idade, não sei se filho, se irmão, enfim. Ele veio e eu disse, olha, tem aqui, e eu não ia falar para ele um consumê, né, morador de rua, tem aqui um caldo quente, gostoso, uma sopa, dá para vocês aquecerem um pouquinho, matarem a fome, tem aqui uma torrada. E eu tinha um folheto, irmãos. E eu pensei, bom, eu vou entregar para ele, mas eu recém-chegado em São Paulo, desconhecia a realidade de morador de rua, eu com medo de ser ofensivo, cheio de dedos, com medo de ser ofensivo, perguntei para ele, escuta, antes de entregar o folheto, olha só, irmãos, perguntei, escuta, você sabe ler? Ele olhou para mim e respondeu, irmãos, exatamente assim. Of course, sir. What's your name, please? Desse jeito. Eu poderia ter ido para casa sem essa, irmãos. Poderia ter dormido em paz sem essa. Pedi desculpas ao rapaz, entreguei o consumê, entreguei o folheto, fui embora logo, para não passar mais vergonha. O rapaz com inglês perfeito. E certamente com uma formação, uma bagagem cultural, que faria com que ele não estivesse naquela situação, não fosse algum tipo de aprisionamento. Não sei se apenas a drogadição. Agora, por que é que eu digo apenas a drogadição? Porque na minha compreensão, a drogadição, a dependência química, invariavelmente, ela está sempre acompanhada de um universo muito maior, de outras coisas que acabam se tornando aprisionamentos na vida de uma pessoa. De tal forma que aquele rapaz, com este inglês perfeito, com uma fala articulada, com um bom vocabulário, morava nas ruas, debaixo de um elevado, naquele estado insalubre de vida. O que eu quero dizer é que tem muita gente, e gente que não está morando embaixo de elevado, gente que não está morando embaixo de ponte, tem muita gente que não avança, não vive bênçãos que poderia viver por causa de aprisionamentos. Queridos, em mais de 30 anos de ministério, eu tenho lidado com casais que não vivem uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abençoada, porque há um aprisionamento. Porque há algum tipo de perversão no marido, na esposa. Porque há algum tipo de aprisionamento emocional, uma mágoa acumulada, guardada. Porque há algum tipo de aprisionamento que impede de o casal se expressar afetivamente. E entra ano, e sai ano, e sai década, e eles vão vivendo uma vida conjugal que, na verdade, vão
suportando a vida conjugal e percebe-se nitidamente aquele casal debaixo de um jugo, de um aprisionamento. Isso é muito mais presente do que a gente imagina. Mas muito mais. Pessoas vivendo seus pecados e suas perversões na vida secreta. Pessoas vivendo seus rancores, seus ressentimentos que se perduram por anos e anos e anos. Pessoas alimentando iras, sentimentos de vingança, que vão sendo nutridos, que vão sendo sustentados, e na verdade estão aprisionadas. E eu quero dizer para vocês, queridos, não poucas vezes essas coisas, seja de natureza moral, sexual, perversões, seja de natureza emocional, sentimental, não poucas vezes essas coisas debaixo de uma forte influência maligna, diabólica, satânica. Não poucas vezes. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, eu me sinto muita vontade em poder pregar nessa igreja, porque os irmãos têm um pastor que, ao longo de 40 anos, tem conduzido os irmãos de modo exuberante e abençoador. Então, tudo aquilo que eu disser para os irmãos que não for bom, o pastor Celso vai abençoar os irmãos, depois vai corrigir, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês que eu reconheço que historicamente amo a nossa denominação, amo ser batista, sou convicto, mas historicamente nós cometemos este grave equívoco de não termos os nossos olhos suficientemente abertos para o fato de que existe um mal, de que existem forças tenebrosas, demoníacas, que estão aí presentes, agindo, interferindo, aprisionando. E, consequentemente, por não termos os nossos olhos abertos para isso, nós não enfrentamos como deveríamos enfrentar tais forças. Mas eu estou dizendo isso, meus irmãos, por uma grande razão. Não é para dizer que o mal, os demônios, as forças satânicas estão aí. Estou dizendo isso porque há poder no nome de Jesus para quebrar as forças do mal. Amém, igreja? Aleluia, aleluia. E a igreja de Jesus precisa viver isso com intensidade, irmãos. Precisa viver isso. A gente não tem que ficar aqui falando de demônio. Tem que ficar criando aí um senso de uma síndrome persecutória. Tem demônio, tem capeta para tudo quanto é lado. Não, irmãos. Tem gente assim, o sujeito está andando na rua, tropeçou na pedra, eu te repreendo o demônio em nome de Jesus. Mano, não repreenda nada, só tome cuidado para olhar e andar num lugar mais tranquilo, seguro, olhando bem. A pedra não está encapetada. Tá certo? Sabe aquela história? O irmão na igrejinha lá, e eu falo igrejinha com muito carinho, a igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Seja qual for o tamanho, ela é igualmente importante, a igreja de Cristo. Aquela salinha assim, com aquele bocal de energia, sem a lâmpada, e o irmão repreendendo lá o demônio, sai, aquela luta toda, e o irmão, de repente, ele levanta a mão e sai, e ele coloca o dedo no bocal e leva um choque. Aí ele diz, sai dele e sai de mim também. Vamos ter cuidado para a gente não migrar para esse desequilíbrio. Mas, meus irmãos, existem, sim, forças malignas mais presentes, encarcerando pessoas, encarcerando famílias, encarcerando casais, encarcerando jovens, mais do que normalmente nós percebemos. Anos atrás eu recebia um casal no gabinete. E aí aquele casal em lágrimas, pastor, nosso filho
inteligentíssimo. Antigamente tinha aquele coeficiente de inteligência que não é mais usado hoje. O QI dele altíssimo, quase 140. Passava em concursos públicos, muito bem empregado, participando da igreja, noivo, véspera de construir uma família, com uma jovem muito crente. Aquele rapaz entrou num processo depressivo e começou a todo custo falar em suicídio, de tal forma que os pais precisavam vigiá-lo. E quando os pais me contaram isso, me contaram chorando. E eu tive que dizer para eles: eu quero que vocês dois chorem essas lágrimas na presença do Senhor Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E todos os dias de madrugada vocês se levantem e estendam as suas mãos em direção ao filho de vocês no quarto deles. E em nome de Jesus repreendam qualquer tipo de perturbação espiritual e chorem na presença de Deus insistentemente. O garoto hoje é um homem casado com a sua esposa, pai de filhos, servindo ao Senhor na igreja, e toda aquela presença tenebrosa que queria conduzi-lo para a morte foi derrotada, porque há poder no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Gosto muito daquela frase do ministério de mulheres, as mulheres que se chamam Déboras. E a frase é a seguinte: eu não gerei filhos para ajudar a povoar o inferno, eu gerei filhos para ajudar a povoar o céu. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Aleluia, igreja! Nós precisamos abençoar, amém! Louvado seja o Senhor! Precisamos educar os nossos filhos, dialogar com eles, mas precisamos também ter os nossos olhos abertos para essa dimensão espiritual e dizer: o meu filho não foi gerado para ser presa de Satanás, ele foi gerado para servir ao Senhor Jesus. E aí, irmão, repreenda sim toda e qualquer tentativa satânica de arrastar o seu filho para o inferno. Faça isso, em nome de Jesus. Sem receios. Quero caminhar, meus irmãos, para o final. Paulo e Silas, eles nos apresentam essa lição preciosíssima de vida. Seja capaz de desenvolver essa atitude de adoração, de alegria, de gratidão, mesmo que o seu coração esteja sofrido. Gratidão ao Senhor, mesmo nas mais intensas adversidades. Seja capaz de enxergar para além dos fatos visíveis, tangíveis, palpáveis. E vivam a realidade espiritual. Diga não para as cadeias malignas. Diga não. Diga sim para o poder que é em nome de Jesus. Amém? E aí, finalmente, aquele carcereiro, ele vendo, depois do terremoto, que todas as portas do cárcere haviam sido abertas, ele ia suicidar-se. Paulo o repreende: não te faças tal mal. E ele pergunta, depois de saltar no cárcere: senhores, que hei de fazer, ou que devo fazer para ser salvo? Repita comigo essa frase mais uma vez: que devo fazer para ser salvo? Eu disse para você no início que o contexto, o ambiente cultural, a cosmovisão eram definidos pela cultura grega. Irmãos, a compreensão da existência do céu, da salvação eterna, é o Evangelho de Cristo que nos traz. É a palavra de Deus, é a revelação das verdades espirituais que a Bíblia nos apresenta. Fora de um contexto, completamente fora de um contexto cristão, essa compreensão não existe. Aquele carcereiro,
em Filipos, num mundo, numa cultura grega, ele não disse que hei de fazer para ser salvo, ele não disse pensando na eternidade com Cristo. Ele nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus, talvez através das canções de Paulo e Silas, no máximo. Que hei de fazer para ser salvo? O que isso significava para aquele homem? Ele estava dizendo o seguinte com isso: o que é que eu posso fazer para que a minha vida seja resgatada? O que é que eu posso fazer para que as coisas sejam mudadas na minha vida? Aí eu quero dizer para vocês isso com muita convicção. Eu entendo a salvação, entendo essa minha alegoria. Eu entendo a salvação não como um elevador que te leva da terra para o céu. Eu entendo a salvação como uma caminhada com Cristo que começa na terra e segue até o céu. Amém? Caminhada com Cristo. Porque se você caminha com Cristo, a salvação começa aqui. Começa aqui. Aí vejam só o que aconteceu. Aquele homem ouviu falar de Jesus, se entregou, foi salvo. Ele, toda a sua casa, houve festa, houve alegria. Ele começou a cuidar dos vergões de Paulo e Silas, das feridas. Ele serviu a mesa. A casa que estava prestes a viver a tragédia do suicídio do pai, do esposo, agora vive a alegria da presença de Cristo com eles. Aleluia, irmão! Glória a Deus! É isso que é salvação em Jesus. A gente começa a viver hoje em casa. A gente começa a viver hoje, no aqui, no agora, os efeitos, as consequências da presença de Cristo entre nós. Glória a Deus por isso. Você pode viver isso. Você pode viver isso. Essa experiência daquele homem lá de Filipos, 2000 anos atrás, pode ser a minha experiência, a experiência sua. Nós não estamos lendo a Bíblia como se fosse um livro cheio de mitos, de coisas que aconteceram em tempos antigos e que não se repetem. Não é assim que se lê a Bíblia. Um livro repleto de experiências que aconteceram em tempos antigos e que não se repetem. Experiências de tempos antigos acontecem sim. A alegria que invadiu a casa daquele homem e transformou aquela família é a alegria de Cristo que ainda hoje invade casas e transforma vidas. Amém? Amém. Há poder em nome de Jesus. Há poder em nome de Jesus para romper cadeias. Que coisa preciosa, irmãos. Há poder em nome de Jesus. Há poder em nome de Jesus para fazer com que a gente comece a viver as alegrias e as bênçãos da salvação hoje, aqui, agora. E esse troço vai até o céu. E há poder em nome de Jesus, irmãos, para que a gente viva debaixo da unção do Espírito Santo, uma vida sábia, dando graças ao Senhor, em todas as circunstâncias, adorando ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluia, Senhor Deus, porque há poder no Teu nome. Aleluia, Senhor Jesus, porque isso que nós lemos, que aconteceu com aquele carcereiro, ministrado sobre a vida dele através de Paulo, através de Silas, está disponível hoje, Pai, para as famílias, para homens, para mulheres. E nós não temos que viver debaixo de cárceres, não temos que viver aprisionados em cadeias. Podemos viver uma vida a despeito das vicissitudes, a despeito das circunstâncias adversas. Podemos viver uma vida cheia da presença dos céus entre nós hoje, Pai. Aleluia. Ore, querido, agora e diga: eu quero, Senhor, Senhor Jesus,
que esse poder dos céus quebre todas as cadeias da minha vida. Senhor Jesus, que esse poder dos céus rompa todos os aprisionamentos presentes na minha casa, no meu casamento, na minha vida pessoal. Todos os aprisionamentos presentes na vida dos meus filhos. Jesus vem com grande autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa. Ora, irmão, Pai eterno, quando é precioso estarmos neste lugar, Senhor Jesus, e experimentarmos o poder e a autoridade do Senhor aqui neste lugar. Opera, Senhor Deus, libertação nesta hora, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Fica de pé, irmão, vamos cantar essa canção com todo o nosso coração. Há poder sim em teu nome, Jesus. Há poder sim em teu nome, Jesus. Há poder sim em teu nome, Jesus, para quebrar o mal, quebrar o mal, quebrar o mal, para quebrar o mal, quebrar o mal, quebrar o mal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos neste lugar, não as paredes, não o espaço físico, mas esse lugar aqui é casa de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada o que, irmãos? Casa. Nós não estamos aqui, e eu posso afirmar isso. Conheço pouquíssimas pessoas dessa igreja, mas sei do caráter dessa igreja, sei do caráter do pastor dessa igreja. Nós não estamos aqui para ajuizar, para fazer qualquer tipo de avaliação, o que está acontecendo com ele, com ela. Não, estamos aqui para orar por todas as pessoas, em nome de Jesus. Enquanto a gente continua cantando essa canção, se você quer que esta igreja ore por você, pela sua casa, pela sua vida, pelo seu coração, pela sua espiritualidade, pelo seu casamento, talvez pelos seus filhos, se você precisa que esta igreja ore em nome de Jesus por você, vem aqui à frente, porque esses irmãos vão impor as mãos sobre você e vão orar. E nós cremos que em nome de Jesus o mal será quebrado. Amém, irmãos? Então, enquanto a gente canta, vem aqui, porque nós vamos agora transformar esse lugar num altar de oração. Vamos cantar. Um exército se levantando está. Um exército se levantando está. Um exército se levantando está para quebrar o mal, quebrar o mal, quebrar o mal, para quebrar
Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome. Senhor Jesus, Tu és o Rei da glória. E o quanto é verdade, João capítulo 1, verso 5, a luz resplandece nas trevas, aleluia, e as trevas não prevalecem contra ela. Senhor Jesus, Tu és a luz que brilha nas trevas, e as trevas não resistem. Em Teu nome as cadeias são quebradas, em Teu nome cárceres são rompidos. Nós não estamos aqui agora, Senhor Jesus, para ajuizar, para fazer conjecturas, o que acontece com essa pessoa, o que acontece com aquele outro. Não, nós aqui estamos, Senhor Deus, e é isso que nós fazemos. Nós oramos agora por cada um em nome de Jesus. Senhor, se há algum tipo de cárcere espiritual, demoníaco, nós agora repreendemos essa presença maligna em nome de Jesus, o Rei da glória. Se há algum tipo de cárcere quanto aos hábitos no que diz respeito à vida secreta, em nome de Jesus, esse cárcere será quebrado. Oh, Senhor Jesus, liberta, Senhor Deus. Se há algum tipo de cárcere perturbando a comunhão esposo, esposa, em nome de Jesus, agora nós ordenamos, está quebrado, está rompido esse cárcere. Se alguém que vive aqui algum tipo de dependência, de vício, sejam as drogas chamadas ilícitas, sejam as drogas ironicamente chamadas de lícitas, em nome de Jesus, que este cárcere seja quebrado, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos viver o Teu Evangelho, experimentando aquela alegria, aquela libertação, aquele regozijo, a despeito de circunstâncias que Paulo e Silas experimentaram. Queremos viver a libertação que aquele carcereiro e a sua família viveram, Senhor Deus. Que isso não seja apenas uma história remota, que ocorreu 2000 anos atrás em terras distantes, que isso seja revivido por muita gente aqui, Pai. Senhor, abençoa as famílias aqui, Pai. Que aquela alegria que tomou a casa daquele carcereiro invada esses lares, Senhor Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Espírito de Deus, opera no sobrenatural, opera, Senhor. Opera nos corações dos filhos, pelos quais os pais estão orando agora. Opera, Senhor, eu te peço. Opera, Senhor Deus, no coração, na mente do cônjuge, pelo qual a esposa, o esposo estão orando agora. Opera, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, para que a gente experimente esta bênção maravilhosa. Há poder, sim, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu és o Senhor aqui nesta igreja, onde o Teu nome é reconhecido. Senhor, mesmo naqueles países muçulmanos onde há uma obscuridade espiritual, Jesus Cristo, Tu és Senhor sobre aqueles países também. No continente, velho continente, na Europa, que já foi palco, território de grandes avivamentos, e hoje vive uma frieza espiritual sem precedentes, Jesus Cristo, o Senhor, continua sendo o Senhor da Europa. Aleluia.
Ó Senhor Deus, santo, santo é o teu nome. A tua glória está presente em toda a terra. Pedimos, Senhor Deus, para que a tua glória se manifeste em nossas vidas, em nossas casas, em corações. A tua glória se manifestou naquele cárcere de Filipos, que ela se manifeste em nossas vidas. Pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Saia daqui, querido irmão, com esta vitória. Há poder no nome de Jesus. Leve isso para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós fomos muito abençoados hoje, não é isso? Abrace seu irmão ao seu lado e saia daqui hoje com essa palavra que o Senhor nos trouxe através do seu servo. Nós vamos orar finalizando o culto dessa noite. E amanhã, de manhã, 9 horas, escola bíblica, e 10h15, culto de adoração ao Senhor. Quero convidar todos a se colocarem em pé para a bênção final desse culto. Para a bênção final deste culto. Esse coral, se pudesse cantar amanhã também, ministro, ok? Então, todos vocês amanhã cantando aqui para a glória do Senhor. Mais uma vez, obrigado de coração a todos que nos visitaram, né? Reitero aqui nosso agradecimento ao pastor Dr. Carlos, que foi peça fundamental no processo de compra do nosso terreno. E eu quero publicamente honrá-lo, agradecendo ao irmão pela sua maneira, para além do profissionalismo, como um crente, um servo de Deus, que orou conosco e que nos acompanhou em todo o processo da documentação do nosso terreno. Obrigado a todos que nos visitam, de coração mesmo, nos alegraram muito. E amanhã teremos então domingo muito festivo, né, para a glória de Deus. Eu vou orar nesse momento e eu acho que hoje tem consumê lá na cantina, né? Tem consumê? Ok? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de celebrarmos hoje os 43 anos de organização desta igreja, que tem tido uma caminhada de lutas, mas de milagres e de fé. Aquele grupo pequeno, de pouco mais de 30 pessoas, cresceu, e hoje tem se tornado numa igreja vigorosa, operante, apoiando missionários no Brasil e no mundo. Obreiros que nasceram, saíram daqui, foram gestados aqui, e hoje pregam a tua palavra em tantos lugares. Nos lembramos e oramos pelo pastor Fábio e família lá na Itália, pelo pastor Cícero e esposa lá na Espanha, pela irmã Joyce lá na China, os obreiros espalhados no Brasil, missionários que saíram daqui, pastores que saíram daqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e nós estamos tomados de um forte sentimento, de que o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está por vir. Senhor, derrama um avivamento no coração da igreja, que tenhamos sede da tua presença, que o Espírito do Senhor nos fale, e que experimentemos o que ainda não experimentamos da tua palavra, que o Senhor tem disponível para o teu povo, Senhor. Saiamos daqui com essa palavra ministrada, a poder no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo
conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz. Se você quiser visitar a cantina, quiser adquirir o livro do pastor Paulo, por favor, ali no espaço da cantina. Deus abençoe a todos.